Richard Zimmler, no livro, neste teu mais recente livro, A Sentinela, tu detectas o ambiente, que é fácil detectar, de crise financeira, crise geral em Portugal, mas exacerbas, dás ênfase à crise moral. Sim. Em que o país parece existir. Não é ter caído, porque há aqui elementos de continuidade na narrativa que nos dão assim como uma espécie de maldição constante. Sim, é porque o inspetor-chefe, que é o narrador do romance, Henrique Monroe, que nasceu nos Estados Unidos e mudou para Portugal aos 14 anos, ele está a investigar um crime muito violento que obriga este inspetor-chefe a reconhecer que estamos com uma crise moral muito profunda, com uma elite corrupta e talvez incompetente ao mesmo tempo. O grande dilema para ele é, ele é um polícia. Qual é o papel da polícia? É defender a ordem numa sociedade. Mas agora, devia ele defender a ordem numa sociedade corrupta ou não? Daí o dilema central do romance. E o desfecho que eu não vou... nunca te faria essa tropelia de dizer, porque o desfecho é realmente surpreendente, mas esta figura cheia de texturas também, o mais difícil para um romancista deve ser aquilo que tu conseguiste. Norman Mailer dizia que uma vez encontrado um narrador, se encontrares um narrador adequado, o livro está feito. Porque este homem, este conjunto de identidades, como todos nós, faz isso. Eu diria que eu tenho que encontrar a voz do narrador. E uma vez encontrada, eu consigo seguir o rumo dele até o fim do livro. O problema neste romance é que ele tem um transtorno bastante invulgar. Chama-se, na literatura psicológica, chama-se o transtorno dissociativo da identidade. Antigamente a gente falava em personalidades múltiplas. Tem uma muito clara, não é? Ele foi muito abusado em criança. E nós sabemos que uma fração das crianças muito abusadas desenvolvem um alter ego que consegue lidar melhor com a violência. Porque todos nós sabemos que as crianças não têm as defesas psicológicas para lidar com abuso sexual ou físico. Daí, por um lado, é maravilhoso ter este alter ego. Por quê? Porque ele defende a integridade da criança. Por outro lado, é terrível, porque estas pessoas crescem com outra pessoa, entre aspas, a ocupar o seu corpo durante 2 horas, ou 2 dias, ou 2 semanas. Como ele fazia, desde menino, a escrever-lhe mensagens na mão, que ele não sabia quem eram, e, no entanto, as mensagens eram muito intelectualizadas porque o encaminhavam na direção correta. Exatamente, porque este alter ego desenvolve uma sensibilidade. É um homem muito perspicaz. Há um elemento aqui que é comum no teu livro, perspicaz que seja este narrador, é a crueldade paterna. Sim. Eu estou a reagir porque eu cresci, para melhor ou para pior, numa família violenta. O meu pai era uma pessoa emocionalmente muito violenta. Desprezava as outras pessoas, desprezava as suas próprias crianças e também fisicamente, de vez em quando, violento. E quem cresce numa família em que há uma atmosfera de medo, eu diria isso. O meu pai não conseguiu distinguir respeito de medo. Ele sempre dizia à minha mãe que ele queria que as crianças o respeitassem. Mas, em vez disso, eu tinha pavor do meu pai, um homem violento. E, em parte, eu escrevi este romance para falar e explorar para aqui fazer uma espécie de um exorcismo disso? Em parte, mas mais para explorar como é que o nosso passado, no meu caso violento, mas pode ser outro passado, como é que isso influencia o nosso presente. E como é que o presente pode influenciar o passado? Ou seja, como é que o que nós aprendemos pode influenciar a nossa perspectiva sobre, no meu caso, o meu pai violento. No caso do Henrique Monroe, do seu pai, de sua mãe, do seu irmão mais novo. Porque o caso que ele está a investigar obriga o Monroe
a refletir muito sobre a sua própria infância muito traumática e reavaliar o pai e a mãe. E ele chega a umas conclusões surpreendentes para ele. Por exemplo, que ele ainda ama o pai. Que isso para ele cria muita confusão. Porque como é que ele pode amar alguém? Um pai com um calibre desta crueldade. Eu selecionei aqui um curto trecho, porque acho que caracteriza muitíssimo bem neste caso é a crueldade do pai do Munro, em que tu pegaste num poema de Neruda. Sim. Hei de trazer-te das montanhas flores alegres, campainhas, avelãs escuras e cestas de beijos. Quero fazer contigo o que a primavera faz com as cerejeiras, escreveu Neruda. E tu transportas isto para o que o pai dizia dele ao irmão. Vou fazer ao Ernie, que é o irmão, o que o inverno do Colorado faz às nossas macieiras, que é secá-las, que é matá-las. Estou satisfeito que citaste esse poema de Neruda e o inverso feito pelo pai, porque é um momento-chave no livro e mostra que o pai não era só uma pessoa cruel, mas inteligente e sensível ao mesmo tempo. Ele conseguiu... O que acontece com algumas pessoas violentas, eles têm uma intuição. Conseguem perceber qual é a melhor maneira de destruir a sua vida, qual é a melhor maneira de minar toda a sua confiança. O outro elemento aqui que se insere muito bem na crise da moral em que nós existimos em Portugal é a pedofilia. Sim. Está contida aqui esta crueldade contra os dois meninos. É uma forma de perversão, seguramente. Mas depois, mais adiante, nós encontramos, de facto, a perversão clássica como aquela que nós entendemos. Sim. E como aquela que nós lidamos aqui em Portugal. A pergunta para ti, tu como jornalista, como professor de jornalistas, como escritor, nós fizemos o exorcismo da pedofilia em Portugal ou estamos a existir varrendo-a para baixo do tapete e tivemos aqui um caso monumentalmente horroroso? Eu acho que ainda não conseguimos eliminar totalmente o tabu que era a pedofilia há 20 anos. Ainda não falamos frontalmente sobre isso. Ainda há pessoas que não acreditam. É muito, para mim, é terrível. Para mim tem muito a ver com o recuso absoluto por certas pessoas de acreditar na crise moral profunda que nós estamos a enfrentar. Eu cheguei a uma conclusão que Munro explora no livro, que é o seguinte. Eu acho que o sistema de filtração, de filtragem na sociedade portuguesa está completamente avariada. E as pessoas que o sistema devia rejeitar, os mais incompetentes, os mais brutais, os mais agressivos, em vez de rejeitar essa gente, o sistema permite-lhes a chegar, a subir até o topo. As pessoas mais generosas, de mais compaixão, menos egoístas, são excluídos do sistema e não há responsabilização. Nós podemos citar muitos casos, BPN, Casa Pia. Quer dizer, nós sabemos todos os casos sucessivos em que ninguém está em prisão efetiva, ninguém paga o preço para crimes violentos ou fraudes. E viver num país em que ninguém está responsabilizado é viver sob uma psicologia absolutamente E a hesitação do próprio processo jurídico, que é tão lento, quase que se tenta justificar à medida que se vai desenvolvendo. Eu diria que nós não acreditamos nos nossos tribunais. E isso cria uma atmosfera em que tudo vale. Em que uma pessoa pode abusar outra, ou pode cometer fraude, ou pode mentir e nada vai... Aqui vou levantar um bocadinho do véu. A sentinela, o Henrique Munro, decide por uma opção, ele próprio, justicialista. Ele decide assumir a moral, vá lá, a conduzir um processo moral. Por não acreditar no mundo que o rodeava, de todo.
não acordentava, sobretudo, né, também uma figura interessante, que é um contabilista que é arrepiantemente mau também. Como, Eu acho que é um dos riscos de não acreditar nos nossos tribunais, é que cada um de nós vai fazer de justiceiro. Nós temos aqui crime, temos castigo. Sim. E a punição nota-se no fim, qual é que terá sido. Temos depois a redenção do ser humano, no fim de contas, um menino que foi seriamente abusado, com o seu alter ego, a tentar retificar o destino por si. O Monroe foi criado quase para proteger os outros. Daí o título do romance, Sentinela. A Sentinela era ele. Foi criado para guardião. Já um guardião. Já é a segunda vez que tu usas esta figura, esta metáfora. A Sentinela, o guardião, por exemplo. O guardião foi um dos títulos... Guardião da Aurora. O guardião da Aurora. Para mim é uma metáfora muito importante. É a nossa necessidade de proteger os outros. De defender os mais frágeis e vulneráveis. E é uma característica, uma qualidade que eu não vejo em Portugal neste momento. Não estou a ver grande solidariedade com os mais frágeis, com os alunos nas escolas. Temos 400 mil jovens que emigraram desde 2007. Eu não estou a ver muita solidariedade com eles e com os pais. Não estou a ver solidariedade com as pessoas desempregadas. E repara, o nosso nível de desemprego, que é na ordem de 16,5%, seria 24% se esses jovens, 400 mil, não tivessem emigrados. Então, em vez de solidariedade, nós ouvimos todos os dias os mesmos discursos de otimismo. Mas Monroe não tem otimismo no livro. Ele vai continuar a lutar para estabelecer um país de lei, moral, e eu vou lutar também. E esse livro, para melhor ou para pior, é o meu contributo para essa minha batalha. A partida não foi uma partida súbita da novela histórica, por exemplo, do Cabalista, do teu grande sucesso, O Último Cabalista de Lisboa, porque houve várias outras incursões. Uma bombista suicida, por exemplo. Tudo personagens que têm uma cápsula de acontecimento contemporâneo, duríssimo. Eu acho que mesmo nos romances históricos, como O Último Cabalista de Lisboa, século XVI, tem que haver repercussões e referências e uma atmosfera que reflete a nossa vida cotidiana. Senão, como é que o leitor em 2012 ou 2013 vai compreender e vai sentir a solidariedade com os personagens? Ou seja, tem que haver uma troca entre o passado e o presente. Um transporte. Senão, o romance histórico não tem validade. Uma ligeira referência aqui também a Herman Melville, em que tu fazes referência a Moby Dick, que é assim, a grande novela norte-americana, com tudo quanto é ser norte-americano em confusão de espírito, metido no mesmo barco a lutar por um ideal impossível. Exato. Moby Dick é um romance muito complexo. Nós em Portugal estamos a fazer isso neste momento? Isso que eu estava a pensar. Eu tenho perspectiva do romancista sobre o nosso governo e parece-me às vezes que eles vão seguir este rumo até o fim. Mesmo tendo como o capitão Ahab conduziu... Mesmo com todas as evidências que possivelmente poderiam lhes dizer que o rumo está errado. Levando até ao fim e matando a tripulação toda. Se o país afundar, pelo menos eles seguiram... Salva agarrado a um caixão transformado em salva-vidas, não é? É o capitão Ahab. É terrível essa imagem. Mas, infelizmente, é uma psicologia muito atual em Portugal. Richard Zimler, muito obrigado por teres vindo da tua linda capital do Norte, muito agora obrigado. Com um novo executivo autárquico. Tens esperanças? Eu tenho muitas esperanças. Eu vi o discurso dele ultimamente em que ele falava de cultura, por exemplo. Há tantos anos que um presidente da Câmara de Porto não fala de cultura, eu já não posso contar os anos. E seria muito bom se a gente tivesse um presidente que valorizasse a cultura, as escolas,
a vida cotidiana das pessoas mais pobres no Porto, porque durante tanto tempo eu penso que tudo isso foi esquecido. Aqui fica. Se me dás licença, para benefício de quem nos segue, eu vou pedir para porem a capa outra vez. O último livro de Richard Zimmler é A Sentinela. Seguramente que uma vez aberta as primeiras 2 páginas não se consegue largar, e é uma edição da Porto Editora. Exatamente. Claro, a tua cidade, a tua editora. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Boa noite para ti. Boa noite. Para si, fique connosco, curtíssimo intervalo, e voltamos com o nosso Frente a Frente. Até já.